Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians, quali líder direto lá do CT Joaquim Grava, timão que joga logo mais contra o Red Bull Bragantino às 19 horas, e tem as últimas informações do Hugo Souza aí que vai ser preservado. Liga só, tá muito bom esse corte, deixa seu like, se inscreve no canal e já deixa seu palpite nos comentários, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians, olha só, tem Red Bull, depois recebe o Ceará e recebe o São Paulo. Dá pra ganhar os 3 jogos, hein? Dá pra fazer 9 pontos aí. Vamos lá, Lili Nascimento com as informações do Corinthians pra gente. Lili. Fala, Bruno, beijo pra você, aos amigos do Sport Center, ao fã de esportes. Pois é, hoje à noite o Corinthians entra em campo lá em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. É jogo importante porque o Corinthians está nessa arrancada aí, mirando a parte de cima da tabela. Precisa vencer mais um jogo se quer garantir uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. A gente sabe que ainda tem chances pela Copa do Brasil, caso o Corinthians seja campeão. Mas focando nesse jogo, o técnico Dorival Júnior terá retornos importantes, tá? No meio de campo. Breno Bidon, Raniel e Martinez, que ficaram de fora contra o Grêmio, estavam suspensos. Eles retornam para essa partida, então são peças importantes ali para o Dorival poder contar na noite de hoje. Então o Corinthians tentando aí essa vaguinha na Libertadores, ao mesmo tempo que a diretoria trabalha para acertar a dívida com o Memphis, tentar derrubar transferban. Quando a gente fala de Corinthians tem um pouquinho de tudo, né? Mas o foco de hoje é sobre essa partida importante contra o Red Bull Bragantino. Nós estaremos lá mais tarde, hein? E com certeza mostraremos tudo para o fã de esportes antes e depois do jogo. Volto com vocês aí no estúdio. Combinado então, Lili. Claro, vai ter linha de passe, tem Sport Center, então a Lili segue acompanhando o Corinthians, tá? Muito bem. Hoje à noite, então, lá no estádio Cícero de Souza Marques, o Linguição Atômico, né, lá conhecido em Bragança, né? Ademir Quintino é o patrono do estádio, inclusive, né? Toscanão, dizem. né? É o Toscanão, enfim. O Corinthians vai jogar lá contra o Bragantino. E é um duelo em que o Corinthians, pelo menos para o retrospecto recente, pode ser considerado favorito, porque o Corinthians vem de 3 vitórias e vai enfrentar um time que vem de 4 derrotas. Então, né, por esse retrospecto recente, como gosta André Ranieri, pelo recorte recente, o Corinthians é o favorito no jogo de hoje à noite, né? E tem uma baixa de última hora. O Hugo Souza, que estava recuperado lá do ombro e tal, ele sofreu um trauma na coxa esquerda no jogo contra o Grêmio e vai ser preservado para esse jogo. Então, o Felipe Longo volta a ser titular com a camisa do Corinthians no gol. O José Martinez e o Breno Bidon, além do Ranieri, que estavam suspensos, já voltaram a ficar à disposição do Dorival Júnior. Fora, esses 3 devem jogar, né, Sgrilles? Com certeza, devem jogar, reforçar aí, foram relacionados, né? E essa baixa de última hora, porque o Dorival ia ter mais um jogo só com 2 jogadores no departamento médico, né? Na verdade, um só, o Vitinho, que ainda se recupera de uma cirurgia, né, na questão do tornozelo da perna esquerda, porque o André Luiz, o volante da base, já está na transição física e logo já deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior, então machucado mesmo apenas o Vitinho, e o Vitinho tem chances de regressar ainda nesta temporada, mas ele tinha essa expectativa de ter aí só reforços para esta partida, mas Hugo Souza acabou sofrendo um trauma na coxa esquerda, e aí é mais por parcimônia, a palavra mesmo é ser preservado, visando o jogo contra o time do Ceará no domingo, e o embarque, e ainda nem sabe se ele vai jogar no próximo domingo, porque os jogadores precisam se apresentar à seleção brasileira no domingo na Europa. Aí vai depender aí de um aval da CBF para que o Hugo Souza se apresente na segunda-feira, mas a reapresentação da seleção brasileira está marcada para o domingo na Europa. Então também tem esse asterisco com relação à participação do Hugo Souza no próximo domingo contra o Ceará na Neoquímica Arena. Já falamos muito sobre ontem sobre essa dúvida no meio-campo entre Breno Bidon ou Martinez. O Breno Bidon treinou ontem, então deve ficar numa linha com 3 zagueiros o time do Corinthians, com o Raniel caindo do lado esquerdo do trio de zaga. No miolo dela tem ali lá o Gustavo Henrique, e do lado direito tem o João Pedro Tchoca. Aí você tem nas laterais o Mateuzinho e o Matheus Bidu, e você terá a volta, já teve a volta do capitão Michael no jogo contra o Grêmio, mas a consolidação do capitão da equipe do Corinthians, que já vai falar no tempo
campo de jogo. O Breno Bidon, existia a possibilidade de ter o Martínez para fazer uma recomposição defensiva do lado direito, mas o Breno Bidon acaba sendo esse jogador, como fala o Ranieri, os modernos, o híbrido, que joga bem marcando e atacando. Então o Breno Bidon vai fazer aí esta função pelo lado direito, o Garro armando as jogadas para Memphis Depay e Yuri Alberto. Outra baixa também na lista dos relacionados, o lateral esquerdo Hugo, que não participou devido a uma lombalgia intensa. O jogador tem se queixado e muito de dores na região lombar e, portanto, não joga e muito provavelmente não deve também ficar na lista dos relacionados no jogo do final de semana contra o Ceará na Neoquímica Arena. É o Timão que busca a 4ª vitória de forma consecutiva no certame nacional, o que vai consolidar a recuperação da equipe, como já aconteceu no ano passado, né? Aquelas 9 vitórias consecutivas, e o Corinthians tem aí jogos importantes, inclusive confrontos diretos no G7. Tem o São Paulo pela frente, já saiu até a CBF, já colocou que no dia 20, quinta-feira, a gente vai falar melhor sobre isso. Dia 20, uma quinta-feira, 19h30 contra o São Paulo, e um pouquinho mais pra frente contra a equipe do Botafogo, que luta também pela vaga direta ou pela vaga na pré-Libertadores. O Timão terá esses confrontos diretos. Marcelo Lima. Muito bem, aí, Rani. Agora, sobre essa partida, né, entre Bragantino e Corinthians, o Corinthians ele vem numa boa sequência, né? São 3 vitórias, não tomou gol também. Então o Dorival Júnior ele consegue encontrar uma equipe equilibrada, tá? Equilibrada. E agora eu acho que o papel do Corinthians, além de garantir, né, uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, já garantir agora, sem pensar em, por exemplo, Copa do Brasil, além disso, é preparar os jogadores para os jogos decisivos da Copa do Brasil, que vão acontecer posteriormente ao Campeonato Brasileiro. E aí tem alguns pontos que o Dorival ele deve estar focando, né? O primeiro ponto, eu acho que o Breno Bidon voltando é um jogador que se consolida, né, com o Dorival Júnior. Aí você tem o Maicon, que querendo ou não, ele se consolida como uma figura importante também, mas ele disputa ali com o José Martínez, com o Carrijo, né? Então são praticamente 3 jogadores disputando uma vaga. E um outro ponto que eu acho interessante e fundamental é que o Dorival Júnior ele precisa dar confiança provavelmente para o Yuri Alberto, tá? Desde aquela partida que o Yuri Alberto fez o que fez diante do Flamengo, né? Ele vinha num momento, apesar de conviver com as lesões, etc., ele vinha com um momento assim de lua de mel, digamos, com o torcedor corintiano, e naquele momento eu acho que dá uma quebrada nessa relação. Ele marca um gol ali, aí na partida seguinte contra o Mirassol, ele é o principal jogador do Corinthians, né? O Corinthians vence por 3-0 e ele dá passe para gol, ele faz gol, né? Ele participa dos 3 gols, aliás, e depois disso o Yuri Alberto ele não joga bem, tá? Então se você olhar aqui os últimos jogos do Corinthians, contra o Santos na Vila, depois contra o Atlético na Neoquímica, contra o Vitória no Barradão e contra o Grêmio na Neoquímica, o Yuri Alberto ele aparece muito pouco. Então são 4 jogos já em que o Yuri Alberto ele está abaixo. Não sei se é ainda reflexo daquilo que aconteceu diante do Flamengo, daquela cavadinha que o Rossi praticamente se agacha para defender, né? Talvez um dos piores pênaltis da história do Corinthians, mas o ponto para essa reta final de Copa do Brasil, principalmente, o Yuri Alberto ele vai precisar estar num momento bom. E o Dorival Júnior deve ter percebido que a confiança dele não está 100%. Então, da mesma forma que foi importante para o Memphis marcar um gol depois de um tempão, para o Yuri Alberto também. É importante que ele volte a atuar bem, que ele volte a marcar gols, que ele volte a participar de lances-chave, justamente para chegar na ponta dos cascos, digamos assim, no confronto diante do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O Yuri Alberto tem o quê? 3 temporadas pelo Corinthians? Está completando a terceira? Tá completando a terceira. A primeira ele não foi bem, não é isso? A segunda ele jogou muita bola, ele surpreendeu. Artilheiro do Brasil. Sendo, um dos atacantes mais valorizados do Brasil. Aí ele teve a contusão, né? E agora ele volta, mas não volta muito bem. No recorte aí, ele tá meio a meio, né, cara, com a torcida. Só que nessa temporada, Costa e amigos, ele teve um número excessivo de lesões.
Ele teve 3 sérias lesões na temporada, coisa que nos últimos anos ele não teve no Corinthians também. Por isso também até um número baixo. Mas ele tem 15 gols. Ele marcou 30 na última temporada. Então, talvez se não fossem as lesões, mesmo com essa oscilação, talvez ele chegaria aí a 20 gols, estaria com 21. Mas só que o Yuri, até a gente brinca na transmissão do Energia em Campo, que o Yuri em 90 minutos, ele vai de bestial a besta. Ele vai de o melhor atacante do futebol brasileiro com o maior pereba do futebol brasileiro, porque ele consegue acertar gols dificílimos, fazer gols bonitos e também perder gols incríveis como ele perdeu contra o Vitória. E eu concordo com o Rani que ele tem oscilado muito nas últimas partidas, como o Garro também, mas o Garro eu acho que ele já está na questão de ascensão. Ele já está numa melhora do seu futebol. Já o Yuri já está numa parte descendente. Mas só que o Yuri tem uma função importante, e quando o Dorival fala do Memphis, o Memphis deve começar a jogar um pouco mais como 9. Porque o prime do Yuri Alberto é quando ele ataca o espaço, é quando ele vem de frente pro gol e não fica de costas pro gol. Prime igual auge, né? Vamos traduzir para quem não tá entendendo. Exatamente, é o auge do jogador, é quando ele ataca o espaço, quando ele vem de frente, quando ele joga ali de costas pro gol, de pivô, ele acaba não rendendo muito. Então os melhores momentos do Yuri Alberto, quando tem sequência, que é um jogador também que conta muito com confiança, é quando ele vem de trás, quando ele vem ali com a bola lançada, porque ele também tem um punch físico. E sem a bola, ele ajuda a marcação. Ele tem ajudado bastante a marcação, mas eu concordo com o Rani, tá um pouco abaixo nas últimas partidas, o camisa número 9 do Corinthians. E com tudo isso aí, Esgrilis, o Guinegão fica onde? Porque o Guinegão tava no hype. Rapaz. Ele tava vindo bem. E aí acaba sobrando pra ele, na esperança de que os outros consigam retomar o bom futebol, acaba prejudicando o garoto. É que se você for colocar ali, quando você tá jogando FIFA, quando você tá jogando videogame lá, você tem a cartinha ali da qualidade do jogador e chutes, correria. A parte da parte física dele é superior ao Yuri, ao Memphis e ao Garro. Disposição é maior do que os outros. Mas só que às vezes tem aquela questão e aquela hierarquia, não só de qualidade, mas hierarquia do nome. O Dorival não vai tirar o Memphis para jogar o Guinegão. Não vai tirar o Yuri Alberto para colocar o Guinegão. Não vai tirar o Rodrigo Garro para colocar o Guinegão, que são funções diferentes, mas poderia até fazer uma reconfiguração. Mas eu vejo que hoje ele é o jogador que apresenta mais intensidade do ataque do Corinthians. O que eu me pergunto e muito não é nem ele ser titular tirando esses caras, é entrar faltando 5 minutos. Falei isso ontem no programa. Ele entrar junto com o Dieguinho aos 42, entrar aos 40. E quando era titular, sempre o Dorival o tirava com 65 minutos de jogo, com 60, e não deixava ele jogar os 90 minutos. Eu só lembro de um jogo, acho que foi contra o Internacional, que ele sai de campo exausto, que ele correu o tempo que ele ficou todo, 72 minutos. Então, mas se ele jogou 90 minutos, saiu exausto, significa que talvez ali no treinamento, no dia a dia, ele não talvez tenha, no treinamento ele não tenha 90, isso, é porque ele se movimenta muito. Ele é até pelo arrobo juvenil, até por ser muito jovem, juvenil. Ele gosta muito de se movimentar. Então ele corre o chamado correr errado. Né? Ele faz o correr errado, que é você dar o pique na hora que você não precisa, então ele se desgasta muito, mas sinceramente é um cara que não dá pra você deixar ali bem pro finalzinho da partida, você tem que utilizar ele um pouco menos ali com as baixas físicas de Carrídio, de outros jogadores, por exemplo. Bateu uma saudade aqui agora. Cadê? Vamos lá com a escalação? Vamos lá, Felipe Longo, os três... foi fazer uma merenda. Os 3 zagueiros, foi ao banheiro. Ele foi ao banheiro. Felipe Longo, choca com o Longo. Gustavo Henrique e Ranieri, Mateuzinho do lado direito, Maicon, Breno Bidon, Garro e Matheus Bidu. Na frente o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians treinado pelo DJ, o Dorival Júnior. Muito bem, transmissão então do Futebol Energia em Campo, hoje é 18h15, é isso, Rafael Esgrilhos? A gente abre a transmissão? Isso, 18h15. Então tá bom, 18h15. Aliás, a transmissão... Ô Sombra, você não consegue marcar uma consulta pro Mano com a doutora Rose pra ela analisar essa bipolaridade que ele possui, que tá muito exagerada nos últimos tempos, né? Até outros dias o Memphis
Memphis era uma panaceia, né? A solução de todos os males. Agora ele virou um mau custo-benefício. Até outros dias, a SAF não era algo pensável, mas agora já é algo a ser cogitado. Precisamos olhar um pouco mais pra frente, é só se antever o que vai acontecer. Dá pra ver, o time tá num limbo financeiro, totalmente afundado em dívida, e o Mano achando que trazer um cara pagando toda essa fortuna com gatilhos pra tudo que é lado, ano passado era bom, esse ano agora é ruim. Cláudio, corintiano de Pirituba. Pois é, mas ó, esse demonstra, Sombra, o nível médio pra baixo do brasileiro, intelectualmente falando. Porque, por exemplo, o Memphis no ano passado, ele jogou uma bola que ele não apresentou esse ano. É fato. O Memphis no ano passado, quando ele chegou no Brasil, acho que ele precisava mostrar serviço, ele jogou muito, muito. Comparado a esse ano, que não tá jogando absolutamente nada, ele praticamente se arrasta em campo. Mas E eu aí... acho que você, talvez, aí não é nem o que ele fala e nem o que você fala. É meio assim, talvez aí num meio termo, você seja um pouco precipitado. Não, mas emocionado eu sou mesmo. Agora, por exemplo, com relação a SAF. Ele, viu como ele é bipolar? Ele é bipolar Não, mas não é total, bipolar, velho. mas não é bipolar. Agora, com relação a SAF, eu sempre fui contrário ao modelo de SAF que é imposto aqui no Brasil. O que é o modelo de SAF padrão aqui no Brasil, Lelê? É você pegar um clube e vender a alma pro diabo. O que o Botafogo fez aí com o Textor. Mas nem sempre é o que diabo. o Vasco fez. Você acha que o Pedrinho é o diabo? Então, mas o Pedrinho, ele não é dono do Vasco. Ele não é dono. Ele fez aí. Não, do Cruzeiro. Do Cruzeiro, o O Pedrinho BH. O Pedrinho BH, ô Sombra, ele é um torcedor, é diferente. bom. Mas eu acho que também, quando você pega um cara que é muito passional, é ruim. Eu acho que você precisa profissionalizar o clube. Eu sempre fui contrário Ele a não esse tipo profissionalizou? Em determinado momento, sim, mas, por exemplo, quando você contrata um Alexandre Matos pagando o que pagou pra tentar montar o time que montou, foi um tiro no escuro. Agora ele parece que tá arrumando a casa. Mas, independente disso, eu sou contra esse tipo de modelo. Quando você vende o clube pra alguém. Por exemplo, o negócio da Safiel é que eu não sei se ele tá por dentro, não sei se ele entendeu o que é a Safiel. A Safiel você não vende pra um único dono. Você vende fragmentos ali, através de ações, para torcedores do próprio clube. Inclusive para o cara que vai comprar a ação do negócio da Safiel, RG, ele precisa ter um vínculo com o clube. Pode ser sócio, pode ser fiel torcedor, enfim, não é qualquer um. Vou chegar lá e vou comprar. E detalhe, ele explicou aqui, o próprio rapaz da Safiel que veio para cá quando ele veio a versão dele do que é o projeto, você não pode comprar uma quantidade grande de ações, RG, porque senão o seu voto ele vale muito mais do que o dos outros. Um percentual máximo. Não, né? é um percentual minúsculo, inclusive, Lelê. É um percentual de 1 ponto alguma coisa, 1,68. 1,8. Então, é uma situação, Sombra, que você não tem como você, mesmo que você tenha muito dinheiro, você não monopoliza o seu poder através do seu dinheiro. Então você vai ter o fragmento que eu vou ter, que a Lelê vai ter, que o De Paula vai ter. Então é isso. Eu não sei qual o ponto que ele não conseguiu entender com relação a isso. Então o meu modelo, e sempre foi crítico, RG, de SAF, é você vender o clube pra alguém. Independente de ser um bilionário grego, um bilionário árabe, um bilionário russo, ou um bilionário brasileiro também. Eu sou contra, por exemplo, um corintiano que tem muito dinheiro e fala, vou comprar o Corinthians. Tá errado. Esse modelo eu sou contrário, da Safiel eu apoio. Bom, continuando aqui com as cornetas. Coringão aqui com o nosso querido De Paula narrando o jogo, o Trio Gin novamente em campo, né? Mas eu quero saber a sua opinião, polêmica aí, porque tá dividindo um pouco a torcida do Corinthians. Uns apoiam o Memphis e acham que o dinheiro gasto nele é investimento, né? E não um custo alto. E outros já acham que é um custo que tá talvez aí prejudicando as finanças do Corinthians. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, Lelê, eu acho assim que pro futebol que o Memphis joga, eu acho que o valor é muito alto, né? Só que ele joga bem, lógico. Em comparação aí a vários jogadores que a gente tem no elenco, ele é muito bom. Joga muito bem. Só que eu acho que o valor ficou meio salgado, né? Você acha que não tá valendo a pena os 5 milhões por mês? Não. Com certeza não. Cara, na moral, Lelê, o corintiano aí que fica pagando pau pra esse maluco, pra mim é trouxa. E que Memphis ganhou com a camisa do Corinthians pra ter essa representatividade toda? Se ele tem dentro da seleção, não, mas independente disso, Vieira. Não, e olhe lá. A gente tá falando aqui de um cara emblemático como é o Marcelinho Carioca, como foi o Rincon, como foi o Neto, esse papo aí de ídolo esquece. Pô, até mexi pelo com amor de você Deus. outro Esse dia, monte de lembra, Lelê? torcedor de internet do cacete aí, O mano. Tevez foi muito mais ídolo que ele. Não cabe na mesma prateleira, gente. Um de vocês falou assim, ele não vale 5 milhões. Ok. Quanto vale? Pela bola que tem jogado hoje, pra mim menos de 1. Pelo nome que tem, menos de 1. Acho que pelo nome é esse 1 milhãozinho ali, 1,5 milhão, que é o que já se paga pra alguns caras que estão aqui no Brasil, até tudo bem. Agora 5 pra mim já é absurdo também. 1,5 milhão. Tá.
Então ficar paradão em campo e jogar pouco vale 1,5 milhão. Não, é pelo nome Não, que é tem. que, por incrível que Mas eu pagaria pareça, menos Sombra, que por isso. mais que nos últimos jogos ele esteja devendo aí, que voltou, né, de lesão também, mas em números, ele tem os melhores números da temporada do Corinthians aí. E Pra outra, ver como tá mal o Corinthians. Mas, ô André e Lelê, eu respeito aí a opinião de vários torcedores, mas quando a gente começa a ver torcedor do Corinthians falar que Romero é ídolo, eu acho que o Romero tem que ser respeitado pela história que ele tem dentro do clube. Mas desculpa, ídolo pra mim, mano, você vai falar de Marcelinho, você vai falar de Cássio, você vai falar de Vampeta, Mas de pra essa Rincon. molecada que não viu, de repente, tem o Romero como Não, Mas é que claro, tá, mas é Marcão. que o Mas Romero também pelo tá, menos viu? tem título brasileiro pelo Corinthians em Mas tem Mas 2016. desvio viu, das mano? proporções, mano. É a mesma coisa dos caras aqui. Fala do Luciano, mano. Mesma coisa. Os caras não viram Miller, não viram Raí, não viram um monte de cara. Não, mas eu tô falando de cara que viu, Vieira. Tem cara que viu. Ah, Esse e que é o aí, grande aí, problema. aí não dá, aí não dá. O cara Ué, que outro viu o dia- Marcelinho falar do Memphis, Ué, não o dá. Benz outro dia montou o Palmeiras de todos os tempos dele e colocou o Dudu, que tá o jogando hoje no Atlético. Mas em termos de me título, confundi. o Dudu tem mais título que É, o Evair, então. por exemplo. É porque Mas eu- é que tá, mas quando a gente vai falar de ser ídolo, não é só ganhar título. Tem Mas um monte aí de cara é no o Corinthians que combo, ganhou né? título. É o combo. Mas peraí, Que- cada um tem que uma não maneira de ver representa o nada. ídolo. O cara, de repente, fala, bom, pra mim o ídolo é o cara que ganhou um monte de título e foi protagonista. Vocês vão falar pra mim que o Dudu, nos títulos Quer dizer, que no Palmeiras ganhou... todos os tempos, se fosse palmeirense, você tiraria o Evar pra colocar o Dudu, você tá Não, de mas brincadeira. eu entendo de repente quem coloca o Dudu com esse cenário. Fala, o Dudu, ele foi muito mais vitorioso do que o Evair, por exemplo, foi protagonista. O Rivelino, dos títulos, o Rivelino por que não ganhou um título com a camisa do Corinthians e é ídolo. Pra muita gente que viu jogar, o cara é ídolo. Simbólico, né? É tudo. É o É a símbolo que ele representatividade, representava, é a é isso bola aí. que o cara jogava, é a personalidade. Foi isso é formado no brincadeira, velho. terrão. Tá lá, tá louco, mano. Cada um tem uma maneira de identificar, mas pergunta pro ouvinte aqui que ele acha. Mas, ô André, você acha que o Romero é ídolo? Opa. Ah, não, de jeito nenhum. O Romero é assim, um bom jogador, de bom pra baixo, que passou pelo Corinthians e ganhou título, igual vários. Mas ídolo de jeito nenhum. Não, mas é que eu discordo também, Lelê. Eu acho que o Romero não é ídolo, mas o fato dele não ser ídolo, eu não acho que dê o direito do monte de corintiano esculachar o cara. Sim. Porque tem uma pá de corintiano aqui que também não respeita a história do cara dentro do clube. Eu acho que tem que ser respeitado, mas colocar o cara como um ídolo numa prateleira, junto com o Marcelinho, com o Neto, com o Rincon, Não, é que com o assim, Cássio, mano, tá, né? eu também Vladimir, também Zé concordo Maria. que pra mim não é ídolo, apesar de que acho que ídolo é sim uma coisa muito pessoal, mas Sim. pra mim não é, né? Mas assim, eu também discordo desse negócio de rebaixar o cara, ai, porque é um bagre, isso e aquilo. Eu concordo que o ciclo do Romero no Corinthians já encerrou. Eu acho que ele não tem mais o que Nem muito tá a entrando, oferecer. né, Lelê? Quando entra, não consegue agregar em campo. é. Então, assim, acabou o ano, pô, obrigado pelos serviços prestados, né? E tchau. Deu. Mas foi importante em alguns títulos do Corinthians, né? Que a gente já teve aí 2017, 2015, enfim. Mas foi importante no ano retrasado, quando nos salvou do rebaixamento, não vamos esquecer, né? Mas é só. Mas, ô André, um outro papo que tem dividido a torcida também é com relação ao fato de o Corinthians virar SAF. Esse projeto aí da Safiel, independente do que aconteça no conselho, porque eu acho que não vai passar, que aquele monte de cobra não vai querer aprovar isso daí. Então Mas- isso aí, Fiel, separei pra vocês também um trechinho de ontem, né, do Energia 87, pra complementar o final aí, mas com bastante informações sobre o Corinthians, que enfrenta o Red Bull Bragantino logo mais, com desfalque, sem Hugo Souza. Os caras citaram, não nesse vídeo, mas no vídeo que eu coloquei, o lateral esquerdo Hugo, esse daí é reforço pro Corinthians, mano. Esse cara aí não jogando é um reforço pro Corinthians, mas é isso aí, o joguinho chato, dá pra vencer, mas a gente sempre fica aquela com o pé atrás, com a postura do time, se os caras vão escolher esse jogo pra jogar, se não vão. Cara, 2 joguinhos até uma data FIFA aí, então não tem por que os caras tirar o pé agora, mano. Vamos tentar vencer o máximo de jogos agora pra ficar tranquilo na classificação. Digo tranquilo assim, porque eu tô com medo daquele transfer ban tirar ponto, cara, 6 pontos. Por isso que pra mim tem que fazer uns 52, 54 pontos ali pra ficar tranquilinho. Então, Coringão vai entrar com o time aí. Tem um vídeo aqui no canal que eu já postei a provável escalação do Corinthians, mas também, os caras falaram da escalação do Corinthians no Energia em Campo aí. Então, é o time padrão, não tem o que fazer, não tem que mudar, não tem que inventar. Então é isso, comenta aí, já deixa o seu palpite nos comentários. Eu vou chutar aqui 1-0 o gol do Roberto, e preciso tirar essa zica aí, pra não voltar àquela fase tenebrosa que ele teve aí há uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, né, com a camisa do Corinthians. Então é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo, tchau, valeu, é nóis.